Nós chegamos hoje ao fim da série de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Por ordem sorteada, nós ouviremos a partir de agora o candidato César Pontes, candidato do PCO, e eu vou contar 10 minutos a partir do seu bom dia, candidato. Tudo bem? Bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia. Bom dia às colegas aí. Bom dia a todos que nos assistem. O senhor é do Partido da Causa Operária. Peço que o senhor se apresente um pouquinho para os nossos ouvintes. Qual é a sua trajetória profissional e política? Sim. Então, eu sou natural de Porto Alegre, sou de uma família pequeno-burguesa. Minha mãe era professora, meu pai funcionário público. Fiz a minha escolaridade em escolas públicas e me formei em História pela PUC, licenciatura plena. Na vida política eu iniciei por volta de 2006, por ocasião do surgimento do Mensalão. E nesse momento eu comecei a participar mais da vida política. De que forma o senhor participou? Eu organizei, junto com outros companheiros, manifestações de rua em Curitiba, porque eu vivi muito tempo em Curitiba, cerca de 15 anos em Curitiba. E então entrei em contato com pessoas de muitos partidos, né, dos mais variados movimentos, e com isso fui tomando um certo gosto, né, até que me despertou interesse as análises que foram feitas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, através desses canais alternativos. Por que o senhor se candidatou à Prefeitura de Porto Alegre? Bem, eu me candidatei porque foi uma escolha do partido numa convenção, né? Então, eu já estou mais ou menos há uns 3 ou 4 anos no partido, e nós temos o nosso Comitê Central Nacional que faz as observações do comportamento das pessoas que fazem parte do partido e vai avaliando quais são as condições que elas apresentam para desempenhar determinados papéis, né, de maior relevo, né? E nesse caso eu fui escolhido pelo Comitê Central. A gente tem falado muito aqui com os candidatos, tomado boa parte das entrevistas sobre a enchente. Sim. Como é que o senhor avalia o que aconteceu em Porto Alegre, mas principalmente o que o senhor pretende fazer, se for eleito, para evitar que Porto Alegre sofra novamente com isso? Eu acho que esse assunto das enchentes, ele é obrigatório, né? Em função do estrago que causou, né? E em função também das implicações que tiveram para que a coisa tomasse essa magnitude, os nossos gestores públicos, né? No caso, o prefeito de Porto Alegre e também o nosso governador do estado. Então, eu acho assim que a nossa proposta é que se faça uma discussão ampla em função do que aconteceu, se apure através de assembleias aí públicas, né, com a participação de toda a sociedade, para que se verifique o que realmente aconteceu, onde aconteceram as falhas e se preveja algum programa que contemple a recuperação do sistema, porque o sistema existe, ele não era mantido, né? Quer dizer, o dever de casa dos gestores públicos não foi cumprido. Então, nesse sentido, eles devem ser responsabilizados, né? Não sei se consegui responder a sua pergunta com toda... Eu até gostaria de saber o que o senhor pretende fazer em relação ao sistema. Quem é que vai fiscalizar, né, no seu eventual governo? Sim. Quem fiscalizaria? Seria ampliado? O senhor tem planos para uma ampliação, para uma melhora? Talvez especialmente nas áreas que estão impactando muito e que estão com mais dificuldade de retorno, como o aeroporto e trem? Sim. Então, acontece o seguinte, o nosso partido, ele tem como propósito central, ele consiste, né, em dar protagonismo à população. Então, nesse sentido, todas as áreas essenciais,
elas devem ser um monopólio do Estado, mas devem ser administradas pela população. Para que a população tenha esse protagonismo, é necessário que existam conselhos por bairros, né? E que as pessoas reunidas nesses conselhos discutam à sociedade, né, os problemas comuns do seu bairro e também da sua cidade e proponham medidas que possam dirimir ou resolver a questão, né? Então, nós acreditamos que esse processo é democrático, acreditamos que, desse modo, as coisas acontecem de forma transparente, né? E as cobranças das pessoas que estão em posições de comando, elas se tornam obrigatoriamente com mais lisura, né? As pessoas vão ficar mais preocupadas em exercer os seus cargos de forma mais coesa, mais honesta, porque eles estarão sob o escrutínio permanente da população, né? O senhor falou da sua mãe professora, o senhor tem vida lecionando também. Qual a sua proposta ou o que o senhor acha que precisa ser feito, porque ele for eleito em Porto Alegre, para melhorar a educação, para garantir, primeiro, as vagas nas escolinhas? Nas creches? Nas creches. Sim. As conveniadas, a amiga fala. As vagas e também qual a sua proposta para a educação que o senhor acha que precisa ser feito para melhorar os índices? A educação, ela precisa passar por uma reforma, né? E essa reforma implica a contemplação de toda a comunidade que faz parte do mundo escolar, né? Os pais, os professores, os funcionários, a infraestrutura das escolas, né? E tudo isto depende de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para isso. Nós temos, então, que nos referir, antes de fazer qualquer tipo de promessa, que não é o que nós pretendemos fazer, porque nós acreditamos que nenhum candidato fazendo promessas por si só vai resolver o problema. Nós temos que fazer uma averiguação no que diz respeito à nossa dívida pública municipal. Né? Nós pagamos aos bancos aí um montante da arrecadação que é um absurdo, né? Com esse tipo de problema, nós não podemos desenvolver nenhum programa, seja na área da educação, da mobilidade urbana, da saúde. Fica muito difícil fazer isso, dada a situação de crise fiscal que vive não só o Estado... Mas como averiguar isso? Porque como averiguar? Porque estão sendo postergados agora financiamentos para bancar a despesa gerada pela enchente, também estão sendo buscados novos empréstimos. E aí como faz? Porque essa dívida tende a aumentar aí no curto prazo? Sim, ela está aumentando e com essa medida que foi tomada aí recentemente, dando mais 3 anos de suspensão desse pagamento, né, vai fazer com que a administração pública tenha que buscar novos investimentos aí do mercado, né, do mundo financeiro aí do qual faz parte os bancos, os grandes fundos financeiros, enfim, os donos da situação que pode fazer com que essas verbas sejam liberadas, né? E isso aí sem a participação popular. Não existe uma transparência nesse processo. Então, o que nós imaginamos é que a população discuta isso de maneira profunda, né? Tenha a participação de técnicos, das autoridades, e que isso seja apresentado de maneira límpida, para que não fique nenhuma dúvida à sociedade, à população da cidade, quanto aos problemas e as consequências que terão o fato de o município se comprometer ainda mais com empréstimos que não vão resolver de maneira profunda os problemas e vão acarretar uma ampliação da dívida com o pagamento de juros extorsivos que penalizam qualquer tipo de administração. Tá, o senhor tem 20 segundos para as considerações finais.
Queremos ressaltar que a nossa preocupação aqui é dar protagonismo político à população. Queremos que esse protagonismo aconteça de maneira mais democrática possível. Nós lhe agradecemos, candidato do PCO, César Pontes. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Obrigado pela oportunidade.